Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. No vídeo de hoje nós trataremos de um avanço tecnológico que está nos levando cada vez mais próximos daquilo que eu tenho tratado como a última tentação da humanidade. Cada vez mais nós temos nos direcionado para a capacidade que as pessoas terão de optar por deixarem de ser humanas, isto é, transcenderem e se transformarem em transhumanos. Nós veremos as trevas se espalhando sobre a Terra, literalmente, através da Black Goo. A matéria diz o seguinte: os 4 estágios da matéria inteligente que nos trarão o Nanosuite, o endgame do Homem de Ferro. É uma matéria recente, de ontem, 22 de junho. Ela inicia dizendo: imagine roupas que podem aquecer ou esfriar você, dependendo de como você se sente. Ou uma pele artificial que responde ao toque, temperatura e absorve a umidade automaticamente. Ou ainda mãos ciborgues controladas por motores de DNA que podem se ajustar com base em sinais do mundo exterior. Bem-vindo à era da matéria inteligente, uma ideia não convencional de computação por inteligência artificial, note bem, diretamente tecida na estrutura da matéria sintética, ou seja, uma matéria artificial, não natural. Alimentados por computação baseadas no cérebro, esses materiais podem tecer as peles de robôs soft ou formar microaquecedores de nanorobôs que distribuem drogas. Eles estão dando 2 exemplos. Ao mesmo tempo que reservam energia à medida que aprendem e se adaptam. Ou seja, além de um supercomputador, ele é um material adaptável e é também uma bateria. A matéria diz: parece ficção científica? Ela mesma pergunta, porque é tão estranho que as pessoas podem não acreditar, mas isso aqui é um site de ciência, não é ficção. Mas ela pergunta, parece ficção científica? Isso fica mais estranho. O ponto crucial que nos guiará em direção à matéria inteligente, disse o Dr. W.H.P. Pernes da Universidade de Munster e seus colegas, é o quê? É um cérebro distribuído pelo corpo do material. Muito mais estranho do que a estrutura de nossas próprias mentes. Exatamente, a nossa mente ela é um computador tão avançado em relação à comparação de computadores que nós podemos criar, né, que é inexplicável a capacidade que nós temos. Né? Mas eles querem ir adiante, ir além. Eles querem criar um cérebro que possa se distribuir pelo corpo do material. Isso é nada mais, nada menos do que aquilo que nós já vimos em ficção científica, ou na HQ do Homem-Aranha, a Black Goo. É exatamente o que acontecia com este traje alienígena na HQ, onde a capacidade cerebral do traje não estava no cérebro exatamente, uma vez que o cérebro era do hospedeiro, e isso aqui era uma espécie de traje parasita, que se adaptava ao corpo. Veja aqui a pessoa e o traje adaptado no entorno dele. Então, o mais próximo que você pode ter de uma representação científica do que eles estão criando é exatamente esse traje do Venom. A matéria continua dizendo o seguinte: imagine um cobertor aquecido, em vez de alimentá-lo com um único controlador, ele terá circuitos de computação espalhados por toda parte, ou seja, o corpo inteiro do cobertor seria um computador. Essa rede de computação pode então acessar um tipo de processo semelhante ao cérebro chamado de computação neuromórfica. Este pó de fada, nós lembramos aí do Peter Pan, sininho, este pó de fada tecnológico transforma então um cobertor enfadonho em um que aprende a que temperatura você gosta e a que horas do dia para prever suas preferências conforme a estação chegue. E aí ele fala então que nós estamos nos encaminhando para o Nanosuite. Eu vou chamar isto de Black Goo, porque é disto que se trata. Eles falam aqui da transformação no homem em um homem de ferro. Na realidade, o homem passaria a ser um mero hospedeiro de uma inteligência artificial. Ai daqueles que se ajoelharem aí para a inteligência artificial. Então, diz assim, por que matéria inteligente?
De foguetes que podem nos enviar a Marte a uma camiseta de algodão simples, fizemos um ótimo trabalho usando materiais que desenvolvemos ou colhemos, mas isso é tudo que eles são. Matéria passiva, ou seja, uma matéria que não reage. Você constrói uma camisa, você forma essa camisa, veste ela e ela simplesmente é um material passivo, ele não reage. Em contraste, a natureza, que fala da natureza, é rica em matéria inteligente. Por exemplo, uma planta ela cresce sozinha, ela não precisa de um cérebro. Ou a pele humana é a prova d'água, permite apenas a entrada seletiva de algumas moléculas e nos protege de pressão, da fricção da maioria das bactérias e vírus. É mais ou menos como você imaginar assim, quando você dorme, o seu pulmão ele continua respirando, às vezes respira até melhor do que quando você está acordado, porque, por exemplo, o pânico ele pode, mandado pelo seu cérebro ao corpo, ele pode afetar a sua respiração. A pele é a mesma coisa, ela trabalha sozinha, você não precisa mandar uma ordem cerebral consciente para que ela faça o que ela tem de fazer, por exemplo, fechar um ferimento, um pequeno corte, ela fecha sozinha, os glóbulos vão lá e trabalham sozinho. Então, é isso que eles estão falando, a matéria natural ela é inteligente. Então, o que é que eles estão buscando? Eles estão querendo criar uma matéria sintética inteligente, que tenha capacidade de sozinha tomar decisões. Então, eles comparam com o cérebro humano. Com mais de 100 bilhões de neurônios, o cérebro pode executar cálculos massivamente paralelos em seus circuitos, enquanto consome apenas cerca de 20 watts. Ou seja, você que tem um computador, um notebook, quando ele começa a fazer cálculos demais, quando ele começa a ser exigido demais, ele começa a superaquecer. Normalmente nos notebooks a ventoinha liga. Por quê? Porque ele está gastando muita energia e aquecendo. Mas o cérebro humano ele faz cálculos extraordinariamente complexos e gasta apenas 20 watts para fazer esses cálculos. Eu não sei de que maneira que eles chegam a esses números aqui, mas de qualquer maneira é bem conhecido de todos nós que dificilmente a nossa cabeça esquenta por conta de cálculos ou de decisões que vão ser tomadas. Aliás, cabe aqui um adendo, normalmente a sua cabeça esquenta, a sua cabeça dói, quando você começa a entrar num ciclo vicioso de pensamento. Ou seja, quando você começa a pensar em problemas de forma circular e não sai daquele ciclo de problemas, aí o seu cérebro aquece. Bom, não cabe aqui explicar isso, quem sabe futuramente a gente fala sobre essa situação. Então diz assim, o problema é que nossa arquitetura de computação atual luta para dar suporte à computação semelhante ao cérebro devido aos custos de energia e aos atrasos de tempo. Entre na computação neuromórfica. É uma ideia que sequestra a capacidade do cérebro de processar dados simultaneamente com o mínimo de energia. Então eles estão querendo copiar não só a capacidade humana de trabalhar como uma rede de neurônios, mas também a capacidade do cérebro humano de gastar muito pouca energia. Então eles estão redesenhando os chips de computador do zero. Então, ao invés de usar os chips atuais que separam os módulos de computação dos módulos de memória, isso é, uma unidade dentro do computador faz os cálculos e outra armazena a memória desses cálculos, então eles vão criar chips que vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como o cérebro humano. Vão processar a informação, fazer os cálculos e vão armazenar no mesmo local. Então, isso na conclusão científica que eles chegaram, vai impedir o gasto desnecessário de energia no transporte dessa informação entre um módulo e outro. Então, o resultado final seria uma computação massivamente paralela a um custo de energia muito baixo. E isso nos levará para a matéria inteligente, exatamente isto aqui, algo neste sentido aqui. Conjugue a matéria inteligente com a ideia da inteligência artificial, que vai tornar a máquina independente, por menos que muitos de vocês acreditem que a inteligência artificial será independente, ela será, em algum momento ela atingirá a singularidade, essa besta tecnológica ganhará sim fôlego em algum momento, e aí conjugando isso com a matéria inteligente, você imagine ela não só sendo inteligente, não só
sendo uma matéria neuromórfica, como também tendo a capacidade de se replicar, isto é, captar matéria morta da natureza, ou mesmo a matéria natural que nós já temos, e transformar isso sozinha em matéria sintética, ou seja, que ela possa se multiplicar de forma nanorobótica. Então você imagine o quão rápido isso poderia acabar cobrindo a Terra de trevas, de black goo. Seria algo realmente catastrófico. Então eles dizem assim, né? A estreita interação entre os 4 elementos funcionais é essencial para o processamento da informação, que é gerada durante o processo de interação entre a matéria e o ambiente para permitir o aprendizado. Mas como? É aqui que entra a computação neuromórfica. Os organismos vivos, em particular, podem ser considerados sistemas de computação não convencionais. Então, eles estão falando aqui de plantas, de pele, do pulmão, enfim, dos organismos vivos que não têm cérebro, mas eles acabam sendo o sistema de computação não convencional, o que eu concordo de uma certa maneira, porque a matéria viva ela guarda memória sim. Tanto é que uma planta, quando ela transfere o seu DNA para uma semente, essa semente carrega a memória do que é que esta planta tem de fazer para brotar, se desenvolver, gerar frutos e continuar o ciclo. Ou seja, há uma memória inteligente dentro dessa planta, dessa matéria natural. E é isso que eles vão copiar. Eles querem copiar essa matéria natural para fazer algo sintético. E isso nos leva, então, ao material 3.0, a era da matéria programável. É uma matéria um pouco mais antiga, de 29 de abril de 2018, mas fala dessa transformação do homem num transhumano. Muitas pessoas vão cair na última tentação da humanidade e deixarão de ser humanos para transcender a si mesmos e, portanto, cair naquilo que os nossos primeiros ancestrais caíram, na ideia de se tornarem deuses e imortais. Uma grande mentira, mas que só vão descobrir que é mentira quando for tarde demais. Diz o seguinte: é um fim de um longo dia em seu apartamento no início do ano 2040. Aliás, eles têm uma agenda para isso, tá, pessoal? Um grande marco dessa agenda é o ano de 2030. Eles estão aqui simulando um futuro, né? Você decide que o trabalho do dia acabou, se levanta da mesa e boceja. Você diz, é hora de um filme. E a casa responde automaticamente às suas sugestões. A mesa se divide em centenas de pequenos pedaços que fluem atrás de você e assumem a forma de um sofá novamente. A tela do computador em que você estava trabalhando sobe pela parede e se expande em uma tela de projeção plana. Você relaxa no sofá e após alguns segundos um controle remoto surge em um de seus braços. Aqui na fantasia deles, ficcional, o homem está sendo servido pela tecnologia. Nesta fantasia, nessa ideia utópica de paraíso na Terra, o homem não é o hospedeiro, ele não é um instrumento da inteligência artificial, mas a inteligência artificial é um instrumento dele em conjunto com todo o restante da criação, no caso aqui a matéria programável. Aí eles falam aqui, a vida 2.0. Bom, vamos primeiro aqui para a vida 1.0. É composta por organismos unicelulares como bactérias. Aqui o hardware é indistinguível do software. O comportamento da bactéria é codificado em seu DNA, não pode aprender coisas novas. A vida 2.0 é onde os humanos vivem no espectro. Estamos mais ou menos presos ao nosso hardware. O que ele chama de hardware? Para quem não conhece, a linguagem de hardware é a parte material do computador, é o seu corpo aqui. Então você está preso mais ou menos, diz ele, né, no seu corpo. Por que ele diz mais ou menos? Porque de uma certa maneira você pode fazer adaptações. Você pode trocar a sua mão, você pode trocar a sua perna, botar partes robóticas, partes sintéticas, ou mesmo como era antigamente, os piratas da perna de pau. Né? Então você está mais ou menos preso ao seu hardware. Mas ele diz assim, mas nós podemos mudar nosso software escolhendo aprender coisas diferentes. Software, então, é aquilo que você tem de informação. Usando o computador como exemplo, é aquilo que você grava dentro dele. Os programas, os jogos, os seus textos, os seus vídeos, isso é o software. E o hardware é o computador que você pode tocar.
trocando isso, mutatis mutandi, para o corpo, para a situação humana, o hardware é o seu corpo e o software é o que você sabe, o que você conhece. Mas eles querem nos levar além, ao que ele chama aqui de Life ou Vida 3.0, que é, mais uma vez, apenas e tão somente o transhumanismo. Diz assim, a Vida 3.0 marca uma mudança radical em relação a isso. Criaturas que podem alterar seu hardware e software em algo como um ciclo de feedback. Isso é o que Tegmark vê como uma verdadeira inteligência artificial, aquela que pode aprender a mudar seu próprio código base, levando a uma explosão na inteligência, talvez com o CRISPR. O que é o CRISPR? É a base de alteração de DNA e RNA que eles estão usando, inclusive hoje, né, nessa questão do flagelo que o mundo sofre atualmente. Então, o CRISPR é uma tecnologia altamente avançada de edição genética atualmente, e outras técnicas de edição de genes, eles estão dizendo, porque eles vão criar outras ainda mais avançadas, evidentemente. Então, talvez, ele disse, com o CRISPR e outras técnicas de edição de genes, pudéssemos usar nosso software, ou seja, nossa inteligência, para consertar nosso hardware, ou seja, nosso corpo, em pouco tempo. Então, ele está dizendo assim, que através do seu pensamento você vai poder mudar o seu corpo. É mais ou menos o que fazia essa criatura aqui. Ela sofria um dano, para quem assistiu esses desenhos e leu essas HQs. Nosso conhecimento tem de ser amplo em todos os aspectos, por isso é bom conhecer esse tipo de coisa. Essa HQ, essa armadura orgânica sintética, digamos assim, orgânica e sintética, porque ela era uma espécie de material sintético inteligente, ele se reprogramava conforme os impactos que ele recebia dos inimigos. Então a matéria programável estende essa analogia às coisas em nosso mundo. E se seu sofá pudesse aprender, como se tornar uma escrivaninha, ela pergunta. E se em vez de um canivete suíço com dezenas de acessórios e ferramentas, você tivesse apenas uma única ferramenta que soubesse como se tornar qualquer outra ferramenta que você pudesse precisar sob comando. Nas cidades populosas do futuro, as casas poderiam ser substituídas por apartamentos omni-room únicos. Isso ele quer dizer o quê? Que num apartamento de uma única unidade, de um único quarto, você poderia transformar aquele quarto em sala, em cozinha, em quarto novamente, talvez até em banheiro, dependendo de como a coisa fosse. Essa é a ideia deles, é que o ambiente no seu entorno possa se adaptar através da matéria programável. Mas vamos aqui pular, isso aqui de 2018, vamos aqui pular mais alguns aninhos. Nós estamos em 2021 e eles já estão falando que isso não vai mais ficar apenas no ambiente, mas sim no próprio corpo humano. Pessoal, nós estamos nos encaminhando ligeiramente e de forma cada vez mais rápida para a última tentação da humanidade. Eu deixo um forte abraço a todos vocês, espero que tenham aprendido e tenham aproveitado a informação que eu trouxe a vocês hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.